aguardando o pessoal entrar. Sejam muito bem-vindos. Uma boa noite. Vamos adentrar o mistério do coração de Deus essa noite. Vamos glorificar o nome do Senhor essa noite, deixando que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Já peço àqueles que já estão entrando, André, já vai compartilhando, já me ajuda aí com essa live. Vamos fazer uma partilha dessa noite maravilhosa do coração de Deus. Creio que o Senhor vai falar a muitos corações nessa noite. E eu já peço que você já vá compartilhando aí de novo, né, André? Estava em outra live. Estamos aí nessa live. Creio que Deus vai alcançar muitos corações. E já vá compartilhando, me ajude a evangelizar. Aquele que compartilha tem os mesmos méritos do evangelizador. Papa João 23, se não me engano. Então já vá me ajudando aí a compartilhar, que o teu coração já esteja escancarado, aberto para receber de toda a graça que Deus está derramando. Eu creio que essa noite Deus vem derramando o seu Espírito Santo de uma forma profunda aos nossos corações. Essa noite o Senhor te alcança na realidade que você está para preencher o vazio do teu coração. Essa noite o Senhor vem fortalecer a sua fé, vem te dar esperança, te dar força, te dar graça. Esse é o nosso Deus de amor, um Deus da palavra, um Deus tremendo. Se olharmos a palavra do Senhor, se olharmos o que o Senhor Ele fala na sua palavra, veremos essa intimidade do coração de Deus com o coração do homem. É Deus querendo sempre se aproximar do coração do homem. Existe um poder na palavra de Deus que é curador, libertador e restaurador, que só experimenta aquele que abre o coração, aquele que acolhe a palavra de Deus. Então esteja com o seu coração escancarado, abre teu coração, já tomando posse da graça do Senhor, já falando: Senhor, eu quero essa noite alcançar a tua graça, eu quero adentrar o teu mistério de amor, eu quero, Senhor Jesus, receber mais de ti, Jesus. Quem é aquele que quer mais de Deus? Quem é que quer estar cheio do Espírito Santo, quer ter a sua vida santificada, abençoada por Deus? Então é necessário se aproximar de Deus. E essa noite você está sendo convocado junto comigo. Estou sedento em me aproximar do coração de Deus, em receber mais de Deus. Então é a sede que o Espírito Santo coloca em nossos corações. O Espírito Santo que nos impulsiona a buscar mais no coração do Senhor, mais na graça de Deus. O Senhor, Ele mostra através da sua palavra, porque a palavra foi escrita por testemunhos tremendos, homens e mulheres que viveram a sua fé em Cristo, que tiveram sede da graça do Senhor, que adentraram o mistério do coração de Deus, que clamaram com fé, acreditando na graça de Deus. Porque é importante nós clamarmos de coração, com a nossa alma, com verdade, meu irmão. Uma oração que chega ao coração de Deus é uma oração verdadeira que vem do coração. É essa oração que Deus escuta, uma oração verdadeira. Por isso que no sofrimento, nas angústias, é onde somos sinceros com Deus. Porque o nosso desespero, a nossa angústia é tão tremenda, é tão grande, que nós vamos ao coração do Senhor. Nós vamos buscar no coração do Senhor, clamando pela graça de Deus, clamando a providência de Deus. Então é uma oração sincera. A oração na dor, muitas vezes, é onde aprendemos a orar verdadeiramente. E é isso que nessa noite vamos partilhar. Então seja bem-vindo aí, Isaac, seja bem-vindo, Wanda, André, que está conosco. Me ajude, já vai compartilhando, compartilha aí, para que essa palavra chegue a muitos corações. Vamos juntos viver esse mistério, vamos evangelizar. Basta um compartilhamento aí dessa live, nos grupos que você conhece, para que muitos corações sejam tocados. Então me ajuda aí a partilhar a palavra de Deus, me ajuda aí a compartilhar, que essa palavra alcance muitos corações. Os irmãos estão entrando, através do seu compartilhamento, muitos vão ver e vão entrar também e vão viver esse momento conosco. Mateus 18:20 vai dizer: onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei presente. Então,
É essa certeza que temos, que o Espírito Santo está presente em nosso meio, que clamamos pela graça de Deus, que clamamos pelo nome de Jesus e a graça do Senhor nos alcança. Então, que o Espírito Santo possa alcançar o teu coração nessa noite, levando ao teu coração esse mistério do amor de Deus, que o amor de Deus possa queimar no teu coração, levando a cura, a libertação, a restauração da sua vida, que a graça de Deus adentre a tua história nessa noite, te libertando de todo o mal, curando as suas feridas, te dando liberdade da graça de Deus. Deixa o Espírito Santo adentrar o teu coração, recebe essa palavra de cura, de libertação, de restauração sobre a sua vida, recebe o amor de Deus que preenche o vazio do teu coração. O amor do Senhor vai preenchendo todo o vazio, vai curando as angústias, vai trazendo a paz, porque a paz significa cura completa. É Deus curando as áreas de nossas vidas, é o Senhor querendo se aproximar de nós, porque Deus bem sabe que somente Ele pode curar as nossas feridas, só o Senhor pode que você necessita, que eu necessito para seguir em frente. Então vamos clamar. Pedi e receberei, buscai e acharei, batei e vos será aberto. Mateus 7,7. O apóstolo Paulo nos ensina a clamar sem cessar. Orai a todo momento, orai sem cessar. É necessário estar sempre em oração, voltado ao coração de Deus, voltado ao amor do Senhor, para que possamos viver a verdadeira felicidade em nosso coração, para que possamos ter a verdadeira paz em nosso coração. Santo Agostinho dizia: para que nos é dada a graça de Deus? E ele respondeu: para fazer o bem e evitar o mal. A graça do Senhor é derramada sobre você para que você possa fazer o bem, porque fazendo o bem, a graça de Deus vem sobre a sua vida, porque é a resposta da graça do Senhor sobre nós. Quando buscamos fazer a vontade do Senhor, somos agraciados. Não é uma forma de troca, não. É a manifestação de amor de Deus por nós. E quando nós fazemos o mal, bloqueamos o amor de Deus, a ação de Deus em nossas vidas. Por isso o Senhor nos chama a ser imagem e semelhança dele, a viver conforme ele viveu, imitá-lo. Por isso essa importância da tradição da Igreja dos Santos. Devemos se admirar pela vida dos santos, sim, mas muito mais, devemos imitar a vida desses homens e mulheres que agradaram o coração de Deus. Porque a palavra diz: aquele que vive segundo a carne não pode agradar o Senhor. Então precisamos viver pelo Espírito, conduzido pelo Espírito de Deus, pedir sabedoria para ter decisões corretas, para viver aquilo que é vontade de Deus, que agrada o coração de Deus e que santifica a nossa alma. Se agrada o coração de Deus, santifica a alma. Se entristece o coração do Senhor, isso machuca o nosso coração, fere a nossa alma. Então, quantos corações feridos nessa noite, quantas pessoas passando dificuldade, tristeza, solidão, depressão, quantas pessoas precisando da paz interior, da paz física, da cura emocional, sentimental e espiritual. E eu creio que essa noite Deus está te alcançando e o Espírito Santo já está curando as suas dores, já está dando a paz que você necessita, porque Deus não está limitado a essa rede social. O Senhor, ele vai até a sua casa aí e derrama o poder do Espírito Santo e cura as suas feridas e restaura, porque quem realiza essa graça é Deus. Deus que manifesta o seu poder, que cura as nossas feridas, que age na sua misericórdia. Nós somos sustentados pela misericórdia de Deus. E essa misericórdia é a manifestação do amor do Senhor. A misericórdia é Deus sabendo que mesmo que falhamos, mesmo que pecamos, o Senhor nos perdoa e nos dá uma chance de recomeçar. É como se uma pessoa fosse condenada à prisão por um crime que cometeu e chegasse diante do juiz, o juiz, mesmo sabendo que a pessoa cometeu o crime, ele absolvesse e desse uma nova oportunidade para aquela pessoa. O Senhor está nos dando uma nova chance de recomeçar, de levantar,
de ficar de pé diante das nossas quedas, de fazer o correto, de melhorar, meus irmãos. Quantos de nós precisamos melhorar como pessoas? Quantos de nós precisamos reorganizar a nossa vida? As áreas de nossa vida precisam ser restauradas, reorganizadas. Quantos de nós precisamos desse recomeço? Organizar, ter meta, ter objetivo, ter atitude. Porque precisamos ter atitudes diante das situações de nossas vidas para ver as coisas acontecer. E quantos de nós somos travados em muitas situações, limitações? Deus nos dá o Espírito Santo para nos dar força. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Então, essa é a força que eu e você necessitamos para seguir em frente e superar as nossas limitações. É a força que necessitamos para ficar de pé. E eu digo novamente aí, ó, os irmãos estão entrando, Heloísa, César, meu irmão, me ajuda a compartilhar aí no seu Facebook, nos grupos, para que essa palavra chegue a muitos corações. Porque eu creio que Deus vai manifestar os seus prodígios e milagres. Vai lá, compartilha lá com os irmãos, avisa lá, ó. Tem live aí com o João Paulo, vamos juntos aí viver esse momento. E eu quero te convidar nessa noite a pegar a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 25 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 em diante. Vamos mergulhar na palavra do Senhor, vamos beber dessa água viva do amor do Senhor que jorra através da palavra dele. Vamos buscar alimento sólido na palavra de Deus. É o Senhor que fala ao coração do homem. A palavra é o próprio Cristo, é o Verbo encarnado que se fez carne. É Jesus que fala aos nossos corações através da sua palavra. E como é bom estar com Deus, como é bom buscar o amor do Senhor, como é bom se entregar a essa realidade de amor. Como é bom. Eu já faz mais de 20 anos que eu estou aí na caminhada e como eu fico feliz a cada ano poder perseverar, poder lutar. Porque, meu irmão, minha irmã, as dificuldades vêm sobre as nossas vidas. Sem Deus é muito difícil viver. Com Deus já é difícil, imagina sem o Senhor. É muito complicado, é muito difícil. O Senhor é o que nos dá força. O homem necessita do amor de Deus para ser fortalecido. O homem necessita da graça de Deus para ter força, para ter esperança. O homem necessita de Deus. O teu coração aí, ó, o teu coração tem um lugar reservado para o amor de Deus. Só o amor de Deus preenche o vazio do teu coração. Muitas vezes vamos buscar nas coisas do mundo, vamos buscar nas coisas que muitas vezes é sujeira no nosso coração. E isso tudo não preenche, porque o lugar do nosso coração é reservado para o amor de Deus. Só o amor de Deus pode preencher o vazio do teu coração e do meu. Então, quando esse amor, entramos em contato com Deus, com o Espírito Santo que é amor, somos preenchidos. E aí vivemos a verdadeira felicidade em Deus, a alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. É essa força que nos impulsiona e que nos leva a vencer as nossas limitações, nos leva a ser melhor. E eu e você precisamos ser melhor. Precisamos reconhecer que precisamos ser melhor nas áreas de nossas vidas. Precisamos ser melhor conosco. Precisamos ser melhor. E lutar por tudo aquilo que acreditamos, por tudo aquilo que queremos para nossas vidas. E Deus, ele nos abençoa e nos dá força para chegar lá. Então, precisamos saber onde queremos ir. Se sabemos aonde queremos ir, vamos ter forças para caminhar. Porque se você não sabe aonde você quer ir, você fica perdido no meio do caminho. Aonde você quer ir? O que você quer conquistar? Coloca Deus em primeiro lugar e deixa que Deus abençoe a sua vida e as áreas da sua vida. Deixa que o Espírito Santo de Deus te dê a força. Deixa que o Senhor te dê a sabedoria e não tem como eu e você errarmos, se acreditarmos no Senhor. Na história da palavra, que é verídica, houve um homem chamado Paulo que acreditou em Deus, que teve a sua vida transformada por amor
a Jesus Cristo. Antes era um perseguidor dos cristãos e aí se tornou um evangelizador. E Paulo, na sua experiência com Deus, pôde viver o amor de Deus, pôde amar e testemunhar esse amor. E eu quero pegar com vocês uma das experiências do apóstolo Paulo, que ele viveu com Silas, e que foi, com certeza, uma das experiências marcantes da sua história, que vem refletir sobre a nossa história. Porque vamos nos encaixar muitas vezes nessa realidade de Paulo, e ele nos ensina a confiar em Deus, a perseverar diante das dificuldades. O cenário atual é de dor, é de sofrimento. Quantas pessoas perderam parentes, quantas pessoas doentes, amigos meus pedindo oração, doentes. E o cenário atual é muito difícil. E precisamos viver a fé inabalável do apóstolo Paulo em Jesus Cristo. Então eu te convido a pegar Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 25. E vá compartilhando aí para que chegue em mais corações essa live. Olha o que vai falar. Versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam hinos a Deus, e os prisioneiros escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos dos cárceres. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou a espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, o que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus e ele, todos os que estavam, e a eles e a todos que estavam em sua casa. Palavra do Senhor. Meus irmãos, aqui é mais um exemplo da história da vida do apóstolo Paulo, da sua missão de evangelização. Paulo que teve cidadania romana e ele tinha autorização para ir para as foras, para outra cidade, né? Para fora da sua cidade. E Paulo, ele tinha autorização de ir para outros locais. Então, Paulo, ele evangelizou toda a Ásia Menor sozinho. Paulo foi aquele que foi além. Paulo foi aquele que evangelizou, que se deixou ser levado por Deus, que confiou no Senhor, se deixando ser conduzido pelo Espírito Santo, pôde evangelizar a muitos. Paulo, ele pregava com seu testemunho. Paulo pregava o amor de Cristo, a manifestação do poder, e a graça de Deus acompanhava o apóstolo Paulo. O Senhor honrava a fé do apóstolo Paulo. É interessante que aqui quem está narrando Atos dos Apóstolos é o apóstolo Lucas. Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos. Escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. E ali Lucas está narrando aquilo que ele testemunhou. Porque é interessante, o apóstolo Paulo, quando viveu essa cena, esse cenário aqui da prisão de Paulo, era a sua segunda viagem. A primeira viagem de Paulo foi com Barnabé. E Paulo, na sua segunda viagem, viajou com Silas e também, junto com ele, estava quem? São Lucas. E Timóteo estava com o apóstolo Paulo. E eles se dividiram e Paulo e Silas estavam evangelizando na cidade de Filipo. Aquela carta que ele escreveu para os filipenses. É a cidade de Filipo, que era uma cidade nos muros de Roma. Era uma cidade de Roma. Filipo era uma cidade muito conhecida, muito próspera, que tinha ensinos médicos, hospitais médicos bem conhecidos, então era uma cidade muito próspera. E quando Paulo chegou na cidade de Filipe, onde aconteceu a situação da prisão, ele estava evangelizando, ele estava cumprindo o mandato missionário, estava evangelizando, fundando as novas comunidades ali de Filipenses,
e ele estava levantando novos cristãos. E aconteceu então que Paulo e Silas pregando o evangelho, eles dão de cara com uma mulher que tinha um dom, entre aspas, de adivinhação. E o que aconteceu? Ali Paulo e Silas repreendem aquela mulher, porque ela disse, vocês são servos de Deus. E naquele momento, Paulo e Silas repreendem, porque era um espírito de adivinhação. Então, naquele momento que Paulo e Silas repreendem aquele espírito, a mulher é liberta. E o que acontece? Aquela mulher tinha os seus patrões que ganhavam muito dinheiro com ela. Os seus patrões lucravam muito com aquela mulher, porque era o espírito chamado, Lucas está narrando em grego, e fala que é um espírito de Pitão. Pitão na mitologia grega, é uma serpente que guardava lá uma cidade. Então, é chamado de Pitão. E ali, Paulo e Silas repreendem aquela mulher e a liberta desse espírito. Então, o espírito já não agia mais naquela mulher com adivinhação. E o que aconteceu? Os patrões ficaram revoltados porque perderam a sua fonte de lucro. E o que eles fizeram? Denunciaram aos romanos Paulo e Silas. Aconteceu o seguinte, Paulo e Silas foram jogados dentro da prisão, como diz aí em Atos 16, vai contar mais para cima, vai contar que eles foram acusados de serem judeus e foram jogados dentro da prisão. É interessante que Paulo e Silas não é judeu, eles eram de cidadania romana. Mas por que eles foram presos como judeus? E por que eles foram presos? Primeiro, por tirar a fonte de lucro dos patrões daquela mulher. Segundo, por serem judeus na cabeça dos romanos, porque os romanos e os judeus têm uma rixa muito antiga e os judeus são proibidos de evangelizar dentro dos muros da cidade de Roma, porque os romanos proibiram os judeus de tentar evangelizar para o judaísmo. Não era nem a questão do cristão, eles até então não entendiam o que era cristianismo entre essa realidade. Então tudo era considerado judeus. Se não é romano, era judeu naquele momento. Então Paulo e Silas foram chamados de judeus e foram presos devido a essa rixa. Mas eles nem deveriam ter sido espancados como eles foram, porque eles foram jogados dentro do cárcere e foram espancados. É interessante que na prisão, em Filipe, há duas partes, uma interna e outra externa. A parte externa era para os presos que ficavam mais livres, até recebiam visitas dos presos. Mas a parte interna da prisão era para os piores bandidos, para os bandidos mais perigosos. Eles eram acorrentados, torturados. Então, a palavra diz que à meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando e glorificando a Deus, estavam rezando, clamando por Deus. Olha que loucura isso! Paulo e Silas estavam numa situação de humilhação. Eles apanharam, foram torturados. Ali é uma situação que eles estavam com fome, com sede. Havia situações terríveis para a realidade daqueles homens, mas eles glorificaram o nome do Senhor. Olha que ensinamento maravilhoso, que testemunho para nós no tempo de dificuldade, de sofrimento, glorificar o nome do Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. É interessante que Paulo e Silas, naquela realidade, o que aconteceu com eles? Eles estavam dentro da prisão, ao louvar e glorificar a Deus, aconteceu algo prodigioso. Houve um terremoto. Tudo bem que na Macedônia, naquela região, era comum haver terremotos. Não era algo fora do comum. Mas esse terremoto foi providencial pelo louvor de Paulo e Silas, porque a cadeia inteira estremeceu. As correntes foram quebradas. E as portas foram abertas. E eles tiveram a liberdade. Não só ele, como todos os presos. O carcereiro, quando viu aquela situação, as cadeias todas abertas, já pensou, os presos fugiram. E o que ele fez? Ele puxou um punhal, uma faca. Mas não era para matar ninguém, era para matar ele mesmo. Ele ia se matar. Mas o que aconteceu? Por que ele ia se matar? Porque o carcereiro, ele recebe a ordem, o trabalho dele é cuidar dos presos.
se ele deixa os presos fugirem, ele paga com a sua própria vida. Então ele sabia que seria morto, então ele resolve se matar. E Paulo brada, não faça isso, estamos todos aqui. E ele pede para iluminar e vê que todos os presos, junto com Paulo e Silas, estavam dentro da prisão. Olha que interessante isso. O que vemos numa cadeia que se abre as portas de repente? Os presos fogem. Mas o que aconteceu com aqueles homens que eles não fugiram? Eram todos presos, pessoas que cometeram crimes, que estavam lá pagando por algum crime. Diferente de Paulo e Silas, né, que foram acusados injustamente por pregarem o evangelho. Mas o que eles fizeram? Eles não fugiram. Paulo e Silas, junto com os presos, permaneceram dentro da prisão. Por que aqueles presos não fugiram? Porque eles ouviram a palavra de Deus, eles ouviram a pregação, o louvor. A vida de Paulo e Silas era um testemunho vivo para a vida daqueles homens. E eles viram o que o louvor e a adoração de Paulo e Silas fez um terremoto acontecer. As prisões se abriram e eles viram o poder e a manifestação de Deus, reconhecendo o poder e a manifestação de Deus. Aqueles homens já estavam sendo tocados, não só aqueles homens, porque o carcereiro, ele se prostra aos pés de Paulo e Silas, ele ia se matar, e Paulo disse, não faça isso. Aí ele fala, o que devo fazer? O que devo fazer? E Paulo e Silas diz, crê no Senhor e tu e tua família será salvo. Então, naquele momento, ele já, de coração aberto, ele já se converte. Então, olha que interessante, o relato que acontece da prisão é algo interessante porque Deus poderia usar de outra forma, poderia libertar simplesmente Paulo da prisão e Silas, como fez com Pedro. O anjo chegou, abriu a porta da prisão e eles tiveram a liberdade de sair sem que nada acontecesse. Mas foi o propósito de Deus que os presos ouvissem o testemunho de Paulo e Silas. E isso que aconteceu. Não só os presos, mas o carcereiro, ele se converteu. Não só o carcereiro, mas toda a sua família foi batizada por Paulo. Olha a manifestação do poder de Deus em meio ao sofrimento de Paulo e de Silas. Olha a manifestação e a graça de Deus. Então, é um grande exemplo para nós a vida do apóstolo Paulo. E essa leitura vem retratar com clareza para nós o quanto Deus nos honra diante do sofrimento, das nossas dores, o quanto o Senhor tem cuidado de nós, mesmo diante das nossas dores. Tenha certeza, nenhuma das suas lágrimas é derramada em vão. Deus honrará cada uma das nossas lágrimas. Cada uma da sua lágrima será honrada por Deus pela graça de Deus. Então, essa é a manifestação do poder de Deus e essa noite é a mensagem que o Senhor ele traz aos nossos corações. Talvez você esteja vivendo da sua meia-noite, que é o auge do teu sofrimento, da tua dor. E o que Deus quer fazer? Restaurar a sua vida. É a hora do Senhor que te alcança essa noite. É o Senhor dizendo, eu estou com você. Eu estou cuidando de você. E eu quero pedir a Deus nessa noite que derrame sobre a sua vida o Espírito Santo e que essa graça de Deus possa adentrar a tua história, a tua realidade e que o teu coração seja curado pela graça de Deus. Que você possa receber a força do Espírito Santo para preencher o vazio da tua alma. E eu creio que o Senhor está curando as suas dores, as suas feridas, que a ação do Espírito Santo está acontecendo neste momento, aí na sua casa. É o Espírito Santo que adentra a tua história, é o Espírito Santo que cura as suas feridas, é o Senhor que te liberta nessa noite de todo o mal. Esta é a manifestação do amor de Deus, que liberta e restaura as nossas vidas. Que você receba esse impacto de amor de Deus, que através da poderosa intercessão de Nossa Senhora, o manto de Nossa Senhora possa te cobrir e ela interceda por você, que ela te leve ao coração chagado de nosso Senhor Jesus Cristo, que essa experiência de amor possa queimar no teu coração. É o Espírito Santo que é derramado sobre nós. E quem é o Espírito Santo? É o amor do Pai e do Filho que se manifesta sobre nós, dizia São Tomás de Aquino. Então este amor queima em nossos corações nessa noite, abrasa a nossa alma, nos dando força para continuar
perseverantes, firmes na graça de Deus. Fica firme, meu irmão. Combate o bom combate, como dizia o apóstolo Paulo. Vamos imitá-lo, vamos confiar em Deus, que a nossa meia-noite nós possamos glorificar e adorar. É difícil, mas levanta a tua cabeça, fica firme na sua fé, que Deus vai honrar. Declara isso, declara a tua vitória essa noite, neste momento, eu declaro a tua vitória sobre a minha vida e as áreas da minha vida, Jesus. É o Senhor que rege a minha vida, é o teu Espírito Santo que me dá força e realmente vai me surpreender, Senhor. O Senhor vai te surpreender com essa graça essa noite, porque essa noite o Senhor realiza a sua graça curando e te libertando. Amém, meu irmão, minha irmã? Deus te abençoe. Essa pregação, essa live também vai estar no meu canal no YouTube, João Paulo Fialho Rosa. Entra lá, se inscreve, vai acompanhando as nossas lives e pregações, tá bom? Deus te abençoe. Força na tua caminhada e salve Maria Santíssima.